Gênesis 26, a partir do verso 1 e 2, está escrito assim: E havia fome na terra, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão, por isso foi-se Isaque, Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Coloca na tela, por favor, a NVT, Nova Versão Transformadora. Nós vamos pegar essa frase final claramente, que faz todo o diferencial no que o Senhor vai tratar conosco. Estamos na oração, na direção, né, as decisões que fazem então a diferença, que geram riquezas, que geram prosperidade. E a NVT diz assim: o Senhor apareceu a Isaque e disse: Não desça ao Egito e faça o que eu te mandar. Amém. Vamos pegar essas duas falas da parte final do versículo. A primeira coisa aqui, irmãos, o que é esse não descer ao Egito? Para você entender isso, eu vou aqui simplificar, resumindo, o que o Egito naquele momento representava? Uma grande potência, lá tinha prosperidade, tinha riqueza, tinha trabalho, tinha alimento, tinha tantas coisas que todas as pessoas que estavam passando fome, estavam passando necessidade, estavam no aperto, eles então tomaram a decisão: vamos para o Egito. E estava indo toda a galera ali, né? Todas as pessoas estavam acompanhando, né, um ao outro. Não tem aquele ditado, Maria que vai com as outras? Então, nesse contexto, irmãos, tinha muita gente indo atrás, porque outros estavam indo para o Egito. Aí vem Deus e fala para Isaque: não desça ao Egito. E hoje, meditando, refletindo, irmãos, eu procurei em Deus: Senhor, o que significa isso? O que o Senhor quer nos mostrar isso? Diga comigo assim: não se deixe guiar pela fome. Olha só, ou seja, pela necessidade. Havia uma necessidade, havia fome, havia miséria, havia escassez, havia dificuldade financeira. Então o povo que estava indo para o Egito, eles estavam, irmãos, sendo guiados pela necessidade, pela fome, pela dificuldade. E é o que a gente precisa entender. A nossa vida não pode ser guiada por uma fome. A nossa vida não pode ser guiada por um problema. Um problema vem fazer com que você tome decisões na vida. Não pode acontecer. Não é a fome, não é a miséria, não é né, vamos levar para o lado do trabalho, né? A pessoa está desempregada, aí ela fala assim: não, eu preciso trabalhar, e de repente ela toma uma decisão, irmãos, forçada, porque ela está desempregada, né? É claro que todos devem trabalhar, mas a fome, a falta do trabalho, as dificuldades, os problemas da vida não pode guiar a nossa vida. Eu estava meditando quantas são as pessoas que são reféns, as circunstâncias da vida que tem feito ela tomar decisões por causa do aperto. Entenda, irmãos, tenta associar aí na mente aquele povo descendo ao Egito. Eles estavam indo para o Egito porque no lugar que eles estavam havia o quê? Fome. Então eles estavam indo, estavam guiando a sua vida, levando a sua vida por causa de uma necessidade, por causa de uma fome. Agora, igreja, vamos trazer para a nossa vida. Quantas vezes, não só o problema financeiro, mas pode ser levado para dificuldade no relacionamento, casamento, seja saúde, e aí a pessoa está no aperto, ela está diante de um problema, e aí aquilo força ela a tomar certas decisões. E muitas vezes decisões que vão levar ela a ruínas, vai levar elas a ter, irmãos, um grande prejuízo para a sua vida de uma vez por todas. Quantas pessoas que já tomaram decisões erradas por causa da necessidade? A pessoa, ela foi forçada: mas se eu não fizesse isso, né, algo iria acontecer. Mas tem um outro lado, será que iria acontecer mesmo? A gente tem que olhar para esse lado também. Nós não podemos, irmãos, na vida cristã, deixar que problemas venham guiar a nossa vida. A gente não pode deixar que situações adversas, seja a fome, a dor, seja um problema, venham, irmãos, controlar a nossa vida. Muitas pessoas estão, olha só, reféns, está na mão de situações que estão aí governando a vida dela.
Veja que ela não é guiada por Deus, ela não é guiada pelo Espírito Santo, ela não é guiada pela palavra. O que tem feito as pessoas tomarem decisões é o quê? A fome, a dor, um problema que precisa ser resolvido. Não, eu tenho que fazer urgentemente isso, porque se eu não fizer... Cuidado, irmãos. Não se entregue aos desejos que surjam na sua vida. Não se entregue, não deixe ser levado pelas ideias que aparecem para você, como um escape, como algo que vai ser bom para mim. Ir para o Egito é solução, ir para o Egito é lugar de prosperidade. Irmãos, nós devemos ser guiados pelo Espírito de Deus, pela palavra de Deus. Nós devemos ser guiados pelo próprio Deus. Não é um aperto, não é uma dificuldade, não é um momento difícil que vai direcionar a minha vida, que vai fazer eu fazer isso, fazer aquilo, né? E isso, não, irmãos. Sejamos então guiados pelo Espírito de Deus. Então, para você interagir comigo, diga mais uma vez: não se deixe guiar pela fome, ou a dor, ou a necessidade. Não tome decisões baseadas, irmãos, diante de uma necessidade imediata, né? A pessoa fala assim, não, eu tenho que tomar essa decisão imediata. Aí ela toma a decisão no impulso. Naquele momento do calor da dificuldade, a pessoa muitas vezes de cabeça quente, o coração aflito, a pessoa desesperada, e aí ela fala assim, eu vou fazer isso. Aí ela vai e faz, e muitas vezes o que acontece? Acaba prejudicando completamente, irmãos, a vida dela em sua área, né, profissional, sua área familiar, sua área pessoal. Então nós precisamos entender, quando Deus falou para Isaac, não desça ao Egito, ele está dizendo, ô Isaac, não deixa a fome guiar vocês, não deixe a necessidade levar vocês a lugares que eu não quero que você vá. E a gente vê, irmãos, na vida, quantas vezes nós somos reféns a isso? Estamos na mão da situação contrária, né? Muitas vezes a gente está de uma forma vulnerável, né? De uma forma que é uma falsa sensação urgente que a gente precisa resolver a nossa vida, e por causa disso a gente acaba tomando decisões erradas. E olha, existem decisões erradas que muitas vezes é impossível, irmãos, recuperar, né? Porque, olha só, eu vejo, por um lado, que a Bíblia tem nos ensinado que a gente não pode perder o tempo. Eu acredito que você já tem um tempo, falo de idade propriamente, né? Um tempo, uma idade que, irmãos, errar agora pode ser tarde demais. Não haverá tempo de você recuperar o erro, a decisão errada que você então tomou na vida, né? Então a gente tem que procurar ser guiado por Deus, ser guiado pelo Espírito Santo, ser guiado pela palavra e não pela fome, e não pela necessidade. Amém, igreja? Diga comigo, eu não sou, pela fé já, né? Diga, eu não sou refém de situações que me levam, que me forçam a se guiar, né? Ou ser guiado para tomar decisão. Não, irmãos, a gente não pode, não devemos. Se em algum momento da vida você foi levado, você foi forçado, você foi guiado para fazer algo por causa do aperto, por causa disso, daquilo, reveja. Senhor, eu quero ser guiado pela Tua Palavra. Senhor, eu quero ser direcionado pela Tua Palavra, pelo Espírito Santo de Deus. E olha, igreja, o que deve, né, mover a nossa vida, a vida do crente deve ser movida pela presença do Espírito Santo. Não é uma fome, não é um problema que deve então decidir, né, o que você vai fazer, o que você deve deixar de fazer. Não, é a nossa vida diante do Senhor. Amém, igreja? Então não descer ao Egito representa exatamente isso, né? Não se mova pela fome, não se deixe ser levado, influenciado pela necessidade. Nós devemos agir? Sim, mas agir sendo guiado por quem? Pela palavra, por Deus, né? Pela a direção do Espírito Santo. Eu acredito que muitas pessoas estão diante de desafios na vida. Existe uma dificuldade, existe uma situação que precisa ser resolvida, mas lembre-se, não é problemas que vão me forçar, que vão me induzir, que vão, né, fazer com que eu tome certas decisões. Temos problema? Temos. Temos dificuldade? Temos. Temos, irmãos, algo que precisa ser resolvido? Temos. Mas nada disso vai me forçar a tomar uma decisão. Porque a decisão tomada deve ser direcionada por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Amém, igreja? Diga graças a Deus. Aí a parte final. Olha aí na tela. O que Deus falou para Isaac? Faça o que eu mandar. Olha só. Primeiro ele diz, não desça.
Não seja guiado, não seja levado porque os outros estão indo. Agora, a parte final, faça o que eu mandar. Será que, irmãos, realmente a gente está pronto? Quando eu digo pronto, é com o coração aberto para fazer exatamente o que Deus está mandando? Porque olha só, eu dizia há 2 domingos atrás sobre esse assunto. A gente pede a Deus uma resposta, a gente pede a Deus uma direção, a gente pede a Deus uma palavra, e Deus responde, Deus dá a palavra, mas a maioria das vezes, a palavra que Deus nos entrega, nos confronta. A palavra que Deus nos entrega, irmãos, a maioria das vezes, está sempre, irmãos, na contramão da nossa vontade, do nosso querer. Veja que muitas vezes nós queremos ir para a direita, mas a resposta de Deus é para a gente ir para a esquerda, ou para frente, ou para a gente fazer exatamente aquilo para então nos confrontar. Para então mostrar que é Ele que deve guiar a nossa vida, é Ele que deve dirigir a nossa vida. Então não basta só dizer a Deus, Senhor, eu quero fazer a Tua vontade, porque quando for para Deus então falar, te apontar na palavra, te mostrar o caminho, você está então de coração aberto para fazer exatamente? Porque olha só, igreja, aqui Deus está falando com Isaac, Isaac, faça o que eu te mandar. E a gente vê, irmãos, que Isaac estava de prontidão. Todo mundo ali, naquele momento indo para o Egito, descendo, buscando recurso, buscando prosperidade, buscando trabalho, buscando solução, e o Isaac exatamente, ele já estava com o coração de prontidão para obedecer a Deus. Continua aí na leitura comigo, verso 3. Habite aqui como estrangeiro, e eu estarei com você e te abençoarei, e eu abençoarei. Com isso, confirmo que darei todas essas terras a você e seus descendentes, conforme prometi solenemente a Abraão, seu pai. 4. Farei que os seus descendentes sejam tão numerosos quanto as estrelas dos céus e darei a eles todas estas terras. Por meio de sua descendência, todas as nações da terra serão abençoadas. Agora o 5 e o 6, olha só. 5. Farei isto porque Abraão me deu ouvidos e obedeceu ao que lhe ordenei, meus mandamentos, decretos e instruções. Agora o 6, portanto, Isaac foi para o Egito, o Isaac ficou em Gerar, lugar onde Deus havia falado, mandado ele ficar. Veja que então ele permanece, ele não vai. Na vida, irmãos, a gente também passa por situações que a gente olha para a circunstância, a gente vai falar assim, não, mas é a melhor decisão que eu vou tomar da minha vida. Fazer aquilo que eu quero, fazer aquilo que as pessoas estão fazendo, fazer aquilo que todo mundo está dizendo, vai dar certo. Uma coisa é as pessoas dizer que vai dar certo, outra coisa é Deus dar uma palavra e garantir para você, irmãos, um resultado melhor do que as pessoas estão dizendo. Só que muitas vezes nós somos levados por aquilo que as pessoas falam. Eu imagino o Isaac ouvindo, de pessoas dizendo assim, não, Isaac, olha, lá está todo mundo prosperando, Isaac, lá está todo mundo se alimentando, tem comida, Isaac, lá tem prosperidade, Isaac, olha, você não pode ficar aí, Isaac, vamos com a gente. Imagina, irmãos, já Deus no coração já tinha bradado, dizendo a Isaac, permaneça, fica onde eu te disser. Então é aquilo que a gente precisa entender, irmãos, não basta apenas a gente ouvir Deus falar e não fazer aquilo que Ele tem falado. Muitas pessoas já têm recebido da parte de Deus uma resposta, uma direção, um apontamento daquilo que ela deve decidir na sua vida. Mas muitas vezes as influências de pessoas, a influência muitas vezes da circunstância tem feito muitas pessoas tomarem as decisões, irmãos, ao contrário daquilo que Deus já falou. Então que a gente possa refletir e é o que o Senhor nos entrega hoje aqui. Qual decisão que nós devemos tomar que vai gerar riqueza? Semana passada eu falei obediência. Hoje nós aqui podemos trazer como resposta, a decisão que eu devo tomar é não ser influenciado por pessoas, é não ser levado pela fome, é não ser levado pela necessidade do momento que vai então guiar a minha vida, que vai fazer com que eu tome as decisões, que vai fazer com que eu se mova, vou para lá, vou para cá. Não, irmãos, nós devemos completamente estar disposto a fazer aquilo que o Senhor tem falado ao nosso coração, amém? Para interagir, diga para a pessoa que está perto de você, eu digo para você, diga assim, faça o que Deus te disser. O que é isso? Faça o que o Senhor te mandar.
Faça, irmãos, aquilo que o Senhor então te direcionar. Por mais que você não entenda, por mais que você não compreenda, eu sempre lembro, o Espírito de Deus me faz lembrar, irmãos, aquilo que Jesus disse. Hoje você não entende, mas amanhã você vai olhar para trás e vai entender o que eu fiz, o que eu agi, o que eu manifestei ali para, né, te ajudar. Então agora, talvez no momento a gente não entende. Eu acredito, irmãos, que o Isaac no momento talvez foi um baque para ele. Todo mundo indo, estava ouvindo, né, vendo as pessoas prosperarem, e o Isaac, irmãos, vendo tudo aquilo, e mesmo assim, sem entender, ele decidiu permanecer na obediência da palavra. Amém? Diga glória a Deus. Então diga para a pessoa que está perto, diga assim: se mova debaixo da graça e da direção de Deus. Faça tudo que Ele te mandar. Amém? Vamos orar então? Deus abençoe você da internet, fique na paz, fique com Deus. Compartilhe esse vídeo, esse culto pode chegar ao coração de outras pessoas.